Teste. E aí, galera? Esperar entrando a galera aí. E aí, galera, eu vou esperar entrar mais pessoas aí na live aí pra gente tá começando, beleza? E aí, galera, só estamos esperando chegar mais algumas pessoas pra gente dar início aí à nossa live. O Guga já tá aqui, o Hyper também, a gente tá terminando de organizar as coisas aqui. Sai fora. O Zayo também tá aí. Tá todo mundo me escutando aí? O microfone tá legal? Vocês tá tendo um áudio legal ou tá atrapalhando os ruídos? Tá bom? E aí, tá bom agora? Dá um bisu aí, galera, pra gente saber se o áudio tá bom. Como que tá? Entendi. E aí, galera, o áudio tá bom? Vocês podem me falar se tá bom, se tá ruim. Tá ótimo? Então beleza. Vamos começar aí, Guga. E aí, tá bom o áudio? Tá ótimo? Beleza. E aí, galera, a gente decidiu fazer essa live na rua, que a gente tá pintando aqui esse muro. Já tem uns 4 dias, eu acho. Então a gente achou mais interessante a gente fazer aqui na rua, onde é o nosso habitat natural, né? Aqui, ó. E essa live faz parte do Portais, que foi um projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo. E é para falar sobre o mercado da arte, né? Sobre o mercado da arte, como a gente sobrevive de arte. Então a gente aproveitou que o Hyper estava aqui, o Guga, que na minha opinião são 2 lendas do grafite nacional, e a gente vai estar desenrolando aqui. Eu queria primeiro perguntar pro Guga. Oi? Se vocês tiverem perguntas aí, vai mandando que a Nath vai passando aqui, galera, beleza? A gente tentou fazer de uma maneira mais descontraída possível aqui na rua. Primeira pergunta que eu vou fazer pro Guga é como que ele se mantém com arte nesse mundo digital, no mundo cheio de inteligência artificial. Como que ele vê o que está acontecendo, como que ele tem se comportado. E aí, Guga? Como é que pega aqui só não? Não precisa ser muito perto aí, dessa distância aí tá bom. Boa noite. Primeiro agradecer a Flavinho, o Hyper, a Nath e a Zaldar. Então, esse lance do mercado da arte é bem aquele esquema que a gente conversa. É difícil, é bem na resistência, na raça, mas é satisfatório porque, velho, a gente trabalha com o que gosta, tipo, a gente faz nossa ideia, né, velho, pra tudo, sem pensar muito na aceitação ou não, e é tipo remando contra a maré mesmo. Eu creio que daqui a um tempo a parada vai meio que voltando ao início, tipo, enquanto tá correndo tudo pro mundo digital e muito sei lá, eu nunca fui acostumado nesse lance dos artistas ser mais que a arte, tipo,
Hoje em dia eu tô vendo que é isso. Antes a gente, sei lá, por um grafite, a gente primeiro conhecia os grafites e os muros, depois a gente conhecia os grafiteiros, as grafiteiras. E hoje em dia parece que a imagem é mais importante que a arte, velho. Em si, assim, tanto na tatu, no grafite. E eu acho que com o tempo vai voltar pro início, velho. Enquanto vai ser tudo meio que digital, não sei o que, a galera vai correr um pouco pra quem vai estar fazendo um lance mais na mão mesmo, ali botando a mão na massa, fazendo com alma ali a parada. Eu acho que a tendência é sempre esse efeito meio bumerangue, assim, velho. Roda, roda, mas volta ao início, roda, roda e volta ao início. Eu acho que vai ser meio nesse esquema, velho. E eu fico feliz de, porra, estar aqui com dois monstros e que também é na mesma pegada, velho. Por mais que vocês... Eu já não sei muito essa parte digital, vocês sabem, mas nem por isso vocês deixam do lápis, do pincel, da tinta. Isso aí é massa, velho. E vamos nessa, velho. Criando o nosso mercado paralelo, mas ao mesmo tempo resistindo aí, velho. E aí eu já passo pra Hyper, que Hyper vai mandar a visão dele em cima do mesmo tema também, né, velho? Salve, galera, eu sou o Hyper de Belo Horizonte. Eu faço grafite desde 97 e desde 97 eu me sustento com a arte, com a minha própria arte. E assim, eu acho que a gente não pode ser tão contra e nem tão a favor, porque tudo evolui e eu acho que a gente tem que aprender a usar as ferramentas a nosso favor e não se entregar à ferramenta. Ficar 100% ali inteligência artificial e deixar de criar, deixar de exercer a criatividade, que para mim a criatividade é um dom divino. Então, quando o artista começa a deixar o trabalho nas mãos de outra pessoa, né, ou de uma máquina, eu acho que ele está deixando ali de exercer o dom divino dele. Mas eu acho também que a gente tem que se adaptar, porque é evolução, é um mercado. A gente vê no começo dos tempos, andava a pé, depois começou a andar a cavalo. Hoje em dia a gente não vê mais quase nenhuma pessoa andando na cidade a cavalo, né? Todo mundo tem um veículo, alguma coisa assim. Então, acho que a gente tem que aprender a usar em nosso favor. Eu comecei a usar a arte digital com Photoshop e eu acho que trouxe muita experiência da arte digital para o meu trabalho da rua, assim como eu usei a experiência da rua, do manual no Photoshop. Então teve uma junção das coisas ali e eu acho que engrandeceu o meu trabalho, essa junção. E hoje em dia, com a inteligência artificial, eu acho que a gente tem que aprender a usar dessa forma, para, igual eu estava conversando com a Soneca, gerar referências, porque hoje tem muito problema com lei, né, de imagem. Então, às vezes, você pega uma referência de uma pessoa no Pinterest, que está ali uma foto, que é uma modelo, não sei, alguma coisa, a gente praticamente não tem noção de onde surgiu aquela imagem e usa aquela referência e hoje em dia está dando processo. Então, acho que a inteligência artificial é legal para a gente poder gerar referência, pesquisar, se informar ali, né, como se fosse uma biblioteca de imagens, onde a gente pode criar bastante coisa e usar isso a nosso favor para trazer para o nosso trabalho pessoal, né, para o trabalho manual, porque querendo ou não é mais uma ferramenta, do mesmo jeito que a gente usa um lápis para poder fazer um desenho, a máquina de tatuagem para tatuar as pessoas, o spray para pintar no muro, eu acho que o digital é mais uma ferramenta e eu acho que tem que aprender a usar e ser incorporado, porque querendo ou não, hoje em dia a gente necessita muito do digital, porque a gente mostra o nosso trabalho na internet, nas redes sociais. Então, eu acho que todo artista deveria aprender a forma digital, porque, querendo ou não, quem não está na internet, quem não está se adaptando, vai ficando para trás. Então, eu acho que todo artista deveria aprender, sim, a arte digital, porque a gente precisa de portfólio, a gente precisa de um monte de coisa, edição de vídeo. Eu acho que o artista completo ele deveria fazer todos esses tipos de coisa para poder ficar independente, ser realmente um artista independente, porque se você precisa de uma arte digital para fazer um portfólio e você não sabe, você vai ter que pedir para outra pessoa. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que usar a nosso favor e não se entregar àquilo, deixar que aquilo faça todo o trabalho
E eu acho que é igual o Guga falou, vai chegar um momento que o mercado vai saturar um pouco. E, na verdade já está começando a ficar saturado, né? Desse tipo de imagem. E quem realmente valoriza a identidade visual da marca, a da empresa, ele vai buscar sim os artistas que fazem o trabalho manual, que tem essa vivacidade, né? Que é um trabalho orgânico. Eu acho que isso vai voltar a ser mais valorizado, porque vai ficar um pouco saturado realmente. Porque qualquer pessoa, uma criança entra num site e pode gerar uma arte, pode gerar um filme, pode gerar o que quiser, uma música. Acho que é isso. E rapidinho, um grande braço forte assim nesse mercado é nossa própria galera assim de circuito de amizade, né, velho? Que aí a galera consumindo os trampos da nosso próprio mundo ali, velho, já era um mercado interno aqui nosso e já fortalece muito para quem está produzindo. E eu acho que é isso, é um fortalecendo o outro e um consumindo o trampo do outro, gera nosso mercado e daí para cima é só sucesso. Eu não sei se tem alguma pergunta, mas eu vou fazer uma aqui. Se tiver alguma pergunta aí, vocês vão mandando. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu acho muito interessante. Assim, eu sempre converso com a galera sobre quando você surge no grafite. É fácil às vezes você aparecer porque teu estilo é novo, então as pessoas reconhecem teu estilo. Eu queria saber qual o estímulo, o que faz vocês se moverem, que já tem 30 anos que vocês estão fazendo, e vocês pra mim são um referencial de pessoas que não se entregaram a fazer a mesma coisa. Todo ano vocês estão fazendo coisas novas, entendeu? E eu sei que é difícil passar 10 anos, 20 e 30 e ainda continuar fazendo coisas novas e não estacionar. O que estimula vocês? Qual é o combustível de vocês? Velho, eu acho que combustível é o amor pela parada mesmo, pela arte, velho. E o incômodo de se acomodar, né, velho? Eu acho que eu sempre me influenciei muito pela música e eu vi aqui muita banda que criava algo novo, era porque tem esse incômodo de se acomodar nas paradas e até de show mesmo. Os caras diziam, pô, as bandas que é mais massa é quando faz um show, sempre com aquele frio na barriga de querer fazer um show massa, saca? De não se acomodar, velho. Eu acho que isso aí é o que mantém a galera produzindo, mantém a mente sempre pilhada ali em produzir alto e algo e inspirar nos amigos também, nas amigas que faz trampo. Tipo tu mesmo, pô. Eu olho teus trampos já bate um estiga da porra, velho. A gente tá querendo criar e não fazer a mesma coisa, saca? Tipo, de passar ano em ano a gente pensar, pô, esse ano eu fiz muito isso, vou fazer outra coisa pro ano que vem. E tentar oxigenar, velho, nem que seja se inspirando na galera que tá mais próxima ou procurando algo novo, pesquisando. Mas eu acho que isso aí é de cada um, né, velho? Mas assim, eu acho que a incomodação é o que mantém mais a mente aberta ali, a chama acesa, velho. Acho que quando a chama do artista vai diminuindo, é quando ele tem que se preocupar muito e renovar ela e dar uma oxigenada, velho. Eu acho que é isso. Bom, eu acho que, assim, a gente começa com uma mentalidade, com um propósito, e depois a gente vai conhecendo, principalmente o grafite, né? Foi onde eu comecei. Eu acho que a gente começa com um propósito, com uma ideia, e depois vai aprofundando dentro da cultura, dentro da arte, e vai amadurecendo, né? Pelo menos no meu caso, eu fui amadurecendo como pessoa, e esse amadurecimento como pessoa foi passado para minha arte, porque o que eu queria expressar começou a mudar, as minhas ideias, os meus estudos, né? Eu comecei a querer expressar as coisas que eu aprendia na minha vivência como pessoa, das coisas que eu gosto de estudar, né? Que são as bases do meu trabalho. E eu acho que isso é que me motiva a estar sempre buscando mudar, né? Não mudar, mas expandir a minha arte, expandir o meu estilo e a própria evolução
do trabalho, né? Evolução da arte ali, da técnica também. Porque tem muito artista que começa com um estilo e tem 30 anos, nada contra também. Eu acho que isso é uma coisa pessoal, porque você cria ali, né, a sua identidade. Mas eu, na minha visão, como artista, eu não me sentiria satisfeito, não me sentiria feliz em estar fazendo a mesma coisa como se fosse um carimbo a vida toda. E eu acho muito importante isso para mim, a questão da técnica, de estar sempre evoluindo, querendo aprender mais a melhorar meu trabalho. Não que eu não mantenha a raiz de quando eu comecei, mas foi a semente, né? A semente, eu plantei a semente foi crescendo, e a árvore começou a crescer e foi dando fruto. E é isso. E até a arte é uma extensão da gente também, né, velho? É tipo, é um diálogo interno que a gente tem com lá de dentro pro papel, do papel pra parede ou pra pele, mas acho que a pandemia trouxe muito isso, velho. Muitos amigos e muitas amigas, assim, que na pandemia a gente teve essa necessidade de buscar lá dentro mesmo para poder sobreviver ao caos, né, velho? Eu acho que trouxe até uma turbinada nova, assim, tanto em produzir como a gente dá esse escape, assim, interno, velho. Eu vi que muita gente até tava meio devagar um pouco e deu uma renovada depois do caos, que a gente teve que fazer esse diálogo interno mesmo. E eu acho que é isso, a gente quando... Eu creio que vocês eu também sinto isso no trampo de vocês, que é primeiro um lance, aquele diálogo de você com o papel para depois dar uma vida. É meio que um ciclo de uma vida que nasce ali dentro de você, passa pro papel, para a parede e vai fluindo, velho. O vírus de rua tá perguntando: aí, Hyper, se aquele estilo dos seus trabalhos com os bebês sumiu, esse trampo, por que você parou? O bebê cresceu. O bebê cresceu. Na verdade, era o que eu tava falando, né, irmão? O estilo vai evoluindo. Aquela ideia que eu tinha a princípio ali, até mesmo um bebê representa bem isso, né? Uma evolução, uma coisa que nasce ali e vai absorvendo o mundo à sua volta e vai se transformando em outra coisa, né? O bebê tá ali dentro do trabalho, né? E foi crescendo. Mas na verdade é isso mesmo, é a evolução daquilo, mas continua a mesma ideia, a mesma filosofia. Eu só estou tentando buscar assim, outras maneiras de representar isso. Se você pudesse falar com você há 20 anos atrás, o que você diria pro jovem Guga? O que você diria pro jovem Hyper? Velho, eu acho que eu diria, vai em frente mesmo, que tu é doido, velho. É o que tu escolheu. Eu sempre dizia à minha mãe, que minha mãe dizia, pô, pinta um lance mais aceitável, tal, pinta Jesus, não sei o que vai vender. Não, mãe, eu quero pintar o que eu gosto. Se eu ficar morando debaixo da ponta, eu vou morar desenhando, fazendo o que eu gosto, velho. Eu sempre tive esse lance meio doideira mesmo. Eu acho que é doideira, velho, só pode. Mas tamo aí, doido há mais de 30 anos fazendo essa porra, velho. Qual que era a pergunta? Estou há 20 anos atrás. Ah, lembrei, desculpa. Então, eu acho que eu não mudaria nada, não. Mas até sobre, né, o assunto da live aqui hoje, eu falaria para eu me adiantar na parte comercial, né, no empreendedorismo do meu trabalho, porque quando eu comecei, igual eu falei, era uma ideia, eu tinha uma visão, mas eu fui amadurecendo e as responsabilidades da vida vão chegando. Você sai de casa, tem que pagar aluguel, tem que pagar conta. Então eu acho que eu falaria para mim, para adiantar esse trabalho, né, de começar mais cedo, a levar meu trabalho mais a sério
a parte comercial, de perder a preguiça, porque eu acho que a maioria dos artistas tem muita preguiça com a parte, e eu não julgo, que eu tenho também, que é a parte burocrática. Eu já falaria para eu parar com essa preguiça da parte burocrática e compreender mais, porque infelizmente para trabalhar, para mexer com dinheiro, a gente tem que entender como que o sistema funciona. Se a gente não entende como o sistema funciona, a gente vai ficar à mercê e vai ficar no prejuízo, né? Então eu acho que eu falaria mais sobre isso mesmo, porque eu acho que a caminhada até aqui tá do jeito que foi planejado de alguma forma, né? Eu nunca tive muita ambição, assim, em ser um artista conhecido. Eu tinha ambição de continuar fazendo o que eu gostava e tentar me manter com isso. E até hoje eu tô conseguindo e as coisas vão melhorando, eu vou aprendendo cada vez mais e vou mantendo o mais importante, que é isso, né? Eu conseguir viver fazendo o que eu gosto e me manter com isso. Eu acho que é um pouco disso também, tipo, ver esse tempo para trás e o que a gente fez até hoje e tendo nossa verdade na parada, eu acho que é o principal, assim, velho. Eu acho que mesmo a gente voltando atrás para conversar com a gente lá atrás, a gente ia ver que já tinha nossa verdade ali e querendo ir para frente com a nossa verdade e estamos aqui, velho. Massa. Então, eu tô com várias ideias, eu vou ver se tem mais alguma pergunta da galera aqui, senão eu vou... Isso, sim. Demorou. Tu quer fazer alguma pergunta? Pode fazer pra tu também. Pode ser. Assim, a pergunta que eu fiz pra eles eu vou rodar em mim. Eu digo que há 20 anos atrás eu entrei mais na onda do grafite assim, na intenção de uma válvula de escape, porque eu gostava mesmo, sacou, de pintar, não era pensando em grana, porque eu trabalhava em padaria, trabalhei já de cobrador de lotação. Então, sim, pai. Mas enfim, eu não imaginei que eu ia sobreviver disso, né? Mas já tem mais de 10 anos que eu consigo viver disso, que as coisas têm dado certo. Mas assim, eu queria também fazer outra pergunta para vocês sobre o mercado de tela, de pintura em tela, que a pintura em tela é uma pintura que é mais difícil de se fazer, que exige mais da gente, que faz com que a gente consiga alcançar alguns lugares aonde comercialmente falando o nosso trabalho é mais valorizado. Eu queria saber qual a visão que vocês têm a respeito disso. E depois eu também vou fazer outra, que eu tô... Vamos primeiro por galeria. O que vocês acham do objetivo, aonde a gente chega, o que é legal, o que não é legal, como chegar, porque a intenção aqui da live é a gente falar para os mais novos, né? Tela é aquele lance, não é todo mundo que pinta, tipo, na rua e faz tela. Nem pinta a tela e vai pra rua, mas é muito pessoal, velho. Mas eu acho massa o lance que Derlon falava, velho, que ele dizia que o preço do grafite dele é uma coisa, da tela é outra, que às vezes a galera confundia isso. Ele dizia, não, velho, na rua eu tô fazendo o grafite, na galeria é a tela, não é o grafite, tá ligado? É outra parada, mas é uma extensão do que ele faz, do trabalho dele. A gente tem muito essa pegada, velho, de o que a gente faz na rua, meio que eu acho que 80% dela tá incluído no nosso quadro, só que a gente já dá umas linguagens a mais de técnica, de tentar diferenciar naquela tela, porque assim, o mercado de tela é outro mercado sem ser o do grafite, né, velho? É outros olhares, outros tipos de cobrança de quem gosta de uma tela tem, tanto para dentro de casa, um lance interno, para ser parte de uma decoração de um ambiente, ou que vai tocar de alguma forma aquela pessoa que está no seu quadro ali. Eu acho que é outro tipo de técnica e outro tipo de diálogo que a gente tem da gente com o desenho, nosso desenho com a gente e com o suporte, saca?
Mas é um mundo muito, pô, eu acho que aumenta mais nosso leque, aguça mais nossa imaginação, nossa produção e só ajuda a gente a evoluir, velho. Eu piro demais nos quadros, acho que até morrer eu vou estar fazendo quadro, independente se vai vender ou não, mas eu acho que é muito importante, assim, principalmente a gente que viaja mesmo em quadro, tá produzindo, velho. Eu não lembro quem foi que falou, mas foi na pandemia que disse, velho, tá difícil, mas quanto mais difícil, tenta produzir direto, como se tivesse sempre vivo, saca, ativo na parada, porque somente vai tá ali arquivando todas as técnicas que você tá usando no quadro, vai servir para a parede, às vezes da parede vai servir para o quadro. E o mercado, cada um vai almejando alcançar determinados mercados que você não atingiu, os quadros vai furar várias bolhas que com grafite não furaria. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho assim, grande maioria das pessoas quando começa a pensar, a imaginar sobre trabalho de arte, sobre galeria, imagina, a grande maioria mesmo, porque no começo eu também já imaginei que ia aparecer uma pessoa de alguma galeria e ia me transformar, né? Não me transformar no artista, mas ia transformar minhas obras em algo e todo mundo fica esperando isso. Mas na verdade isso aí acontece com poucas pessoas no mercado da arte como um todo. Se a gente não se movimentar, fica difícil. Porque é isso, não vai aparecer um anjo da galeria e vai fazer um milagre e vai te transformar num artista reconhecido. São poucos que isso acontece. Então, para quem quer sobreviver de arte, para quem quer pintar as telas e viver com isso, tem que aprender além da técnica e várias outras coisas que envolvem a arte em si. Tem que aprender sobre o mercado, como que o mercado funciona, e tem que se movimentar muito. Não ficar dependente de galeria, de outros lugares assim, porque isso é muito complicado e demora. E nem sempre é satisfatório como a gente imagina que é. Então a gente tem que buscar meios independentes de conseguir ter o resultado com a nossa arte, viver da nossa arte e não ficar frustrado de tentar de ser um artista bom e não conseguir viver da própria arte. Então a gente tem que movimentar, independente do que estiver acontecendo em volta, buscar as oportunidades, hoje em dia principalmente com a internet, né, com o Instagram, com o site. Eu acho que rompeu essa barreira das galerias, porque a maior galeria de todas é a Instagram, é uma rede social. Então você está ali com todas as pessoas do planeta com a chance de ver seu trabalho. Então você tem que se movimentar para conseguir emergir dentro de milhares, milhões, bilhões de artistas que estão tentando a mesma coisa. Então é um conjunto de coisas que tem que fazer para poder juntar e fazer funcionar, né? Então é a técnica, ser um bom artista, saber ter um diferencial, saber do mercado, saber trabalhar com o digital. Então é muito complexo e normalmente as pessoas acham que é só pintar a tela. Se fosse só pintar a tela, seria bem fácil. E rapidinho, sobre o lance da frustração, é massa que uma das coisas principais de pintar é não frustrar se vendeu ou se não vendeu, velho. É pintar seu quadro, dependendo do local que você quer alcançar ali, você pode se adaptar um pouco ou não, vai do seu estilo, da sua cabeça. Porque assim, eu para vender meu primeiro quadro, penei, velho. Os primeiros só levei cano, mas continuei pintando, velho. E em cima disso, aí eu já vou perguntar pro Flavinho, que já vem de 2 anos aí com as exposições bem massa, com a produção foda assim dos quadros e mantendo a identidade dele tanto do ano passado como desse ano, e até dizer para todo mundo visitar a exposição dele lá na Biblioteca Nacional. Fala um pouco aí, Flavinho, teu processo. Então, galera,
Calma aí que a Nath tem um... O vírus, pode escutar. Ele falou assim, hoje em dia, com a tecnologia avançada, está muito mais fácil, mas quem veio da antiga teve muito que superar. Aí eu tenho uma pergunta, que é assim, o que as redes sociais, como as redes sociais mudaram o jeito que você vende arte? O que mudou, o que não mudou? Como é que você vê isso? Isso é o que o vídeo está falando. Tá. Primeiro eu vou responder o que o Google falou e depois eu te respondo. Beleza? Vamos lá. Eu comecei a pintar tela, galera, há 2 anos. Eu já pintei algumas telas na minha vida, né? Mas eu pintava quando alguém me encomendava. E o Hyper colou aqui na época da pandemia. E ele falou, pô, velho, porque tu não pinta tela? E na minha visão, pintar a tela era uma visão limitada, porque eu achava que você pintava uma tela quando alguém te encomendava. Ou quando você fazia o que você já sabia fazer. Só porque aí depois que ele me deu esse bizu, eu fui na casa dele. E cheguei na casa do cara, eu vi um profissional muito absurdo, assim, porque tem telas que o cara ficava pintando um ano inteiro, o cara produzindo uma tela. Então, aquelas obras acabavam ficando impecáveis, porque quando a gente pinta, o nosso olhar crítico para as obras, ele é um pouco aguçado. Porque às vezes tu olha para a obra do teu amigo e você vê que ele foi preguiçoso e as pessoas vê que você é preguiçoso também, que você poderia melhorar uma coisa ou outra. Só porque nas telas dele, eu via que eu que me sentia preguiçoso. Não era eu olhava o trabalho do cara e achava que ele era preguiçoso. Eu via que quem estava sendo preguiçoso era eu. Que eu tenho capacidade de fazer algo e eu não estava executando tão bem por conta dessa minha visão sobre pintura ser limitada. Então, depois que eu colei com ele, eu comecei a ver que é com mais carinho, com mais amor. E aí eu planejei uma série de telas com um conceito legal, que eu criei esse conceito. E nós concorremos a num edital, porque eu também comecei a perceber que a arte na pintura em tela, ela tem vários caminhos, né, se percorrer. Que pode ser galeria, mas também se você tiver uma exposição pronta, você pode concorrer em alguns editais. Você tendo acesso a isso, você pode fazer esse caminho também que eu fiz, né? E aí a gente ocupou uma brinquedoteca abandonada lá no Recanto das Emas a princípio. Nós reformamos ela e fizemos nossa primeira exposição. E esse ano agora nós estamos ocupando a Biblioteca Nacional, que fica no centro. E lá as nossas telas estão tendo acesso com pessoas que normalmente não veem nosso trabalho. Porque igual a gente está pintando nesse beco aqui, eu comecei a admirar a arte assim. Eu vendo pintura em beco, pintura em viela, em alguns lugares que a maioria das pessoas não andam. Então, às vezes, a nossa pintura está mais nesses ambientes, né? E quando você pinta uma tela, não, ela consegue se teletransportar para esses lugares e de lá elas podem ir para a casa de algum cliente. Podem não, elas vão, né? Enfim, a outra pergunta era sobre o mercado, né? Da arte e o Instagram. Eu vou dar a minha opinião aqui na sincera, assim mesmo, que eu não consigo ser superficial. Se você é uma pessoa que já pinta há muitos anos e você tá nessa onda aí de eu tô cavalo velho, cansado, eu não vou me atualizar, eu não vou... Mano, você vai ficar para trás, infelizmente. A realidade é essa. A fome vai bater na tua porta. Porque quem sobrevive, mano, na evolução animal de todas as espécies, não foram os animais mais fortes, foram os animais que se adaptavam. Então a gente está passando por uma fase do analógico para o digital brutalmente. E infelizmente quem não se adaptar vai morrer, cara. Entendeu? A minha visão é essa. Porque se a gente não chegar no momento e falar assim, eu já corri demais, eu tô cansado, tipo assim, você entrou numa parada que você não calculou o resultado. Que se tu for pensar bem, não precisa de bola mágica, não precisa de nada. 1 mais 1 é 2. Então se você tá correndo nessa parada, pra tu chegar com 40 anos, tu tá cansado, aí é complicado. Porque
com 20 você entendeu que o jogo já era assim, né? Que exige muito da gente. Eu tava falando até com o Hype que às vezes a gente tem que ter uma vida de monge, tá ligado? Pra gente entregar um trabalho. Eu digo monge porque você vai abdicar de muita parada divertida, de muito rolê, pra você se dedicar à arte, tá ligado? Isso assim, ao mesmo tempo que é doloroso, é muito satisfatório, porque quanto mais você cava esse buraco, mais você vai se encontrando, tá ligado? É muito legal saborear a vida também por esse ângulo, tá ligado? Que é uma abdicação de algumas paradas também, que depois você vê que não ia surtir tanto efeito e tanto resultado positivo, tá ligado? Pra tua vida, sacou? Então assim, minha visão é essa. Não, bota fé, eu sou até um exemplo desse lance que tu falou, velho, de ter que se adaptar. Eu sou bem das cavernas, a galera que me conhece. E eu tô tentando, velho, me adaptar ao máximo, porque eu já vi que, velho, se a gente não se adapta às novas tecnologias, os novos modos de pensar das paradas, a gente vai meio que sendo engolido, velho. Não é tipo mudar sua pegada nem nada, é só esse lance que o Flavinho falou, velho, de se adaptar mesmo pra você tá mais sagaz assim com o jogo que é jogado, velho. E usar como. Eu uso sempre como estímulo esse lance, velho. Sou das cavernas, então vou batalhar com o que eu tenho aqui, velho. E eu acho que é mesmo essa pegada mesmo que tu falou, velho, da sobrevivência e adaptação, assim, pro mercado. E com essas novas plataformas, tipo, antes era Orkut, Fotolog e tal. Eu acho que isso é massa porque tudo que você lança ali, em tempo real, tá em trocentos lugares, né, velho? A galera sacando seu trampo, consumindo sua ideia, às vezes se identificando com o que você passou ali. Isso aí já é um leque massa, assim, pra tanto da galera conhecer como seu trampo, quanto de adquirir seu trampo também. Eu acho que essa parte, assim, a tecnologia veio só para contemplar mais e trazer coisa boa assim pra gente, velho. Bom, como vocês falaram disso aí já, eu vou falar da outra parte que o mano falou, né? O vírus. Que quem veio mais das antigas teve uma dificuldade maior do que quem começou hoje. E realmente, antigamente eu comecei e não tinha nem internet. Então, para você ter algum resultado, você deveria realmente estar na rua pintando. Não tinha outra forma. Não tinha caô hoje em dia igual tem na internet. Fico brincando de caô, mas assim, hoje a internet criou a oportunidade de qualquer pessoa se mostrar e conseguir fazer um trabalho. Às vezes a pessoa nunca pintou um muro na rua, mas ela pintou um muro no quintal, ela fez um trabalho muito bom, ela é convidada para um evento, ela é chamada para fazer um trabalho, e antigamente a gente não tinha essa visibilidade na rua. Eu comecei a pintar em 97 e todas as pessoas que trabalhavam com muralismo, né, com grafite comercial que a gente fala, tinha que estar na rua pintando, porque era onde os clientes estavam, né, que passavam, pegavam um cartão, pegavam o telefone. Então a gente teve uma dificuldade muito grande para poder se manter. Não era fácil, mas era legal que era isso, era real. Quase todo mundo que estava trabalhando, que estava se mantendo com os trabalhos comerciais, eram as pessoas que estavam na rua pintando. Então eu acho massa que a rede social veio para abrir o leque e dar oportunidade para qualquer artista, né, para qualquer pessoa que consiga ali fazer sua arte, consiga se expressar. E é isso, eu acho que aumentou muito a nossa chance, né, de visibilidade e de viver disso. É isso que eu ia falar, porque assim, às vezes, antes pelo meio de comunicação, a revista era ótima, né? As revistas eram ótimas pra. Que a gente teve na internet foi a revista. Só porque depois que a revista acabou, veio o Fotolog, veio outros meios de comunicação que facilitou a visibilidade do trabalho de cada um, né? Assim, também muito interessante. Eu também tenho outra pergunta para fazer, porque atualmente tem rolado muitas feiras de arte. Feira, uma mesa, você na rua, tipo um hippie.
Não que seja um hippie, tá ligado? Eu, particularmente, eu acho natural pra mim, que eu sou grafiteiro, eu sempre pintei na rua, então pra mim isso não me traz uma vergonha, tá ligado? Isso me deixa legal, eu gosto de conversar com as pessoas, né, nesse ambiente. Não, calma aí, cara. Eu queria saber qual a visão de vocês a respeito das feiras, como que vocês veem, qual o resultado que vocês têm colhido disso. Feira eu me amarro, velho, porque eu desde 95, por aí, eu acho 95, eu sempre ficava, a gente tinha um lance lá em Recife que era Mercado Pop, que era a principal feira que dentro do movimento Mangue era o que trazia de arte independente, moda, festa, DJ, era um mercado completo assim, tinha tudo lá, velho. E era uma vez por mês, era o que a gente esperava a cada mês para estar produzindo para expor lá. E era esse mesmo esquema, velho. Só não era na rua porque era um lugar fechado, mas era o mesmo esquema, cada um com sua banquinha, produzir o mês todo para trazer ali o seu melhor, vender e tá mostrando o seu trampo. E sempre cada mês tentar fazer algo novo ali para estar expondo. Isso é massa, velho. Foi assim que muita gente cresceu. Foi assim que muita gente mostrou trampo, que de lá passou para outros locais, galeria, para tudo, velho. E lá era o nosso principal ponto de encontro, que assim, além da gente estar expondo, a gente tá conhecendo uma galera, tá trocando informação, tá conhecendo outros tipos de artes também, o que a galera tá produzindo, é meio que uma troca. E é o que a gente, velho, pode ser, sei lá, pra galera pode ser besteira, mas, pô, me amarro, armar a banquinha, botar ali, você precisar ser no troca de ideia mesmo, cara a cara ali com os clientes, trocar ideia, mostrar como você produziu, tirar dúvida, a curiosidade da galera em cima de cada coisinha que você produziu. Eu acho que isso traz mais um lance Humanidade. pro que você tá mostrando ali, do que botar alguém para vender seu trampo, saca? É você mesmo. A melhor coisa é você tá trocando ideia com a pessoa que produziu aquilo. Pô, como tu produziu aqui, tu usou o quê? Qual é o teu processo? Pô, isso aí já aproxima Às vezes a total, pessoa velho. não vai comprar, ela acaba comprando por causa dessa conversa, né? Isso aí dá uma pilha e traz esse lance mais, essa estiga assim de atiçar a curiosidade com você mostrando na prática como funcionou para chegar naquele produto final ali. E para mim, velho, eu sempre fui tímido e o Mercado Pop foi uma das paradas que eu tive que perder a timidez para poder vender, trocar ideia e, velho, para mim ajudou de duas formas, para tirar mais a timidez, para eu poder vender e para me sustentar, que até hoje foi a única coisa que eu sei fazer na vida é minhas artes mesmo. E era o que me sustentava desde os 30 anos atrás até hoje, velho. E voltando vendo essas feiras de hoje, voltando no mesmo formato, pô, bate nostalgia, bate alegria e uma pilha de novo, assim, um estiga de novo em estar produzindo. Quem conhece meu trampo tá ligado que agora eu voltei a dar uma turbinada de novo. É mais por causa disso, velho, dar uma estiga de você voltar a produzir, botar a mão na massa ali, velho, fazer esse lance que tu falou, Flavinho, a gente abdica de muita coisa, mas é massa porque ao mesmo tempo você entra no mundo ali seu, que você tá tirando mais um monte de coisa sua que tava adormecida ali, pra tá dando vida ali e criar mais novas coisas para você se sentir satisfeito e produzindo pra tentar trazer uma novidade assim pra galera. E eu acho que o mercado é fundamental, principalmente esse mercado independente, mercado alternativo assim, acho que é o mais legal assim que tem, velho. Pois é, eu acho que o mercado independente é muito importante porque a arte é uma coisa que é muito elitizada, né? A gente tem na mente que a arte é para quem tem dinheiro, que a arte é cara. Eu acho que o lance da feira, desses encontros assim, a importância é quebrar esse elitismo que existe
e mostrar que a arte pode ser acessível a todas as pessoas, né? Porque a arte, na verdade, muitas pessoas pensam que não, mas é uma coisa muito importante, porque a arte está ligada com cultura, e através da arte a gente vai mudando a nossa mente a partir da cultura que aquela arte ali traz, né? Então eu acho que as feiras é importante por isso, de quebrar esse elitismo que existe e ter essa proximidade com as pessoas, uma relação mais humana, né, de estar ali negociando, conversando, explicando da onde veio o trabalho, qual foi a técnica, e é isso. Hyper, o vírus de rua fez uma pergunta aqui. Hyper, é sobre o Rui Santana, lembra? Artista plástico que trouxe espaço para nós aqui em Minas. O que você tem a falar do nosso mestre Rui Santana? Poxa, que isso, o Rui Santana foi importante na caminhada de um monte de grafiteiro lá em Belo Horizonte. Ele foi uma pessoa assim que abriu os olhos, né, de muitos jovens, que a galera era mais nova na época, e ele começou a abrir assim para um outro nível da arte, um outro mundo, e de alguma forma ele fortaleceu, né? Eu acho que todo mundo assim que vem e faz alguma coisa faz parte daquilo, né? Da construção, porque é um movimento em si, né? É um conjunto. Não sou eu, não é o Guga, não é o Soneca, é o grafite, né? A arte. Então acho que ele foi uma peça assim que foi fundamental, porque ele também conseguiu mostrar para um outro grupo de pessoas que o grafite tinha uma importância como arte. Fazendo igual ele fazia no parque, né? Aquelas exposições no parque. Querendo ou não, isso aí ajudou as outras pessoas a verem o grafite de uma forma diferente, né? Aprender que aquilo ali tinha valor. Então eu sou grato pelo que ele fez, pela ajuda que ele me deu, pelo que eu aprendi com ele. Que ele esteja num bom lugar fazendo arte essa hora aí. Ele foi que fez o Big, foi. Eu conheci ele rapidinho naquele tempo e achei massa que era o que, 2009 por aí, 2008. E, velho, já foi meio que visionário, né, velho? Ele botou fé na parada de fazer totalmente fora da rota, assim, de Rio-São Paulo, fez a Bienal lá em Minas, velho. E, porra, até hoje quem foi, não esquece mais nunca, velho. A parada foi massa. Ó, tem outra pergunta aqui da Estela Foil. Eu acho. É Estelar? Estelar Foil. Desculpa se eu errei, viu? Vamos lá, a pergunta é assim: ó. O que vocês acham que existia no muralismo e na arte de rua de antes que seja algo essencial para os artistas que querem fazer arte de rua hoje, né? Respeito. Exatamente, respeito. Deixa eu falar. Já deu pra ver. Acredito que assim, a escola do grafite que a gente tinha aqui, ela me ensinou muita coisa, inclusive ter educação, eu saber entrar, eu saber sair, tá ligado? Porque o grafite, como ele é feito na rua, ele me deu uma educação de rua, tá ligado? E o grafite depois da internet, ele é de umas pessoas que não tem vivência de rua, que não sabe entrar, não sabe sair, entendeu? Porque a rua ela te ensina a você recuar, a rua te ensina a você falar, pode passar, dá licença, me desculpa, ter humildade. E hoje em dia eu não vejo isso, que eu acho que é mais uma conduta de ética do que ser um artista, entendeu? Eu acho que tem muita gente que pinta na rua, mas não tem conduta de ética da rua, tá ligado? Isso que eu acho. Que a gente é meio indígena. Então a nossa visão é outra. Eu acho que assim, o Soneca falou, né, sobre a internet, sobre todas as pessoas têm chance de se mostrar o trabalho. Antigamente não existia isso. E dentro do grafite o mais importante era o respeito. Você saber chegar, saber onde pode pintar, onde não pode pintar. E dentro da cultura do grafite tem todas ali, não vou dizer leis, né, mas a conduta justamente disso, baseado no respeito,
nas regras da rua, de não atropelar as pessoas, é a ética da rua, são várias coisas. E hoje, grande maioria dos artistas, né, da rua não tem a verdadeira essência da rua, a vivência da rua, que foi o que a gente teve quando a gente começou, porque ninguém sabia o que era grafite. Quando eu comecei a fazer grafite, tirava um spray da mochila, todo mundo chamava a polícia, a gente me segurava pelo braço, me prendia na parede, me dava chave de braço, me segurava pelo pescoço. Era difícil. Então, a rua me ensinou, além de ser um artista, ela me ensinou a como transitar pela rua, que foi importante para eu me manter dentro desses quase 30 anos de arte na rua. Porque não adianta nada você ser muito bom, ser um ótimo grafiteiro, mas se você não souber se movimentar dentro da rua, porque é um ambiente muito áspero, pode acontecer qualquer coisa. Lá em Belo Horizonte mesmo a gente pintou muito de madrugada, muito à noite, então assim, a gente estava sujeito a todo tipo de pessoa, tanto pessoa com boa intenção como pessoa com má intenção. O que é muito diferente você estar dentro da sua casa, sentado, pintando uma tela, ou estar em um evento que é totalmente controlado, com segurança, com todo o material, com o que você pede, sabe? Você escolhe as cores, você faz um layout, faz uma projeção, tudo isso. Na rua não é dessa forma que funciona. Da rua é uma vivência mais dificultosa, que você tem que aprender muitas coisas para se manter dentro daquilo ali. E também aquele esse lance do respeito também, tem no rolê também, tipo, sei lá, a gente vai pintar 5 cabeças, uma galera em coletivo, pô, dialogar para saber o que é que o outro vai pintar do seu lado, não chegar só com o seu trampo, do jeito que você desenhou ali, tem que botar ele na parede e vai ser aquele, não. Ser mais maleável, conversar com o próximo ali, já que tá pintando em equipe, fazer um trampo meio que interando com o outro e não impondo seu trampo ali, saca? Eu acho que hoje em dia falta um pouco algumas pessoas escutarem mais assim, e até, sei lá, parece que o mundo tá nesse lance tão corrido e a galera tão sem a preocupação de saber o que rolou antes do que tá fazendo. Que eu acho que quando a galera começa a procurar saber um pouco do que era o grafite, como surgiu, saber um pouco da história, né, velho, da parada com o que a gente faz, eu acho que isso já ajuda muito, porque é igual na música também, a galera faz a música hoje e acha que tá fazendo algo novo, só que já era um lance que já fazia lá atrás, velho, é só procurar um pouquinho antes, só pra saber um pouquinho da raiz ali do que você faz, já vai trazer mais uma visão melhor do que vai trazer um respeito ali na rua. Eu acho que é isso, o bom convívio, velho, e ter esse lance, velho, é saber onde você tá pintando, saber que ali existe uma raiz muito antes do que você tá vendo ali, ter todo o passado antes do seu presente, então procurar saber um pouquinho, entender um pouquinho do que é o grafite aqui no Brasil mesmo, lá fora, para você saber um pouquinho de quem pintou um pouquinho antes e você saber o que é que move tudo ali a cena. Vamos com frio. E aí, galera, estamos chegando no fim da nossa live. Foi uma live bem descontraída. Eu tô aqui perto de amigos que eu fiz na vida, sabe? Que foi além do grafite. Além da matéria. Exatamente. Então, assim, eu sei que esse registro aqui, ele pode parecer que é viagem o que eu tô falando. Mas esse registro, ele não vai ser um registro que vai ser admirado e contemplado por pessoas de agora. Esse registro é um registro atemporal. Porque a obra que esses caras estão fazendo, ela é atemporal. Daqui a 100 anos eles vão ser estudados. Tá ligado? Tá ligado? Por mais de todas as dificuldades que a gente... nós que escolhemos viver da arte, a gente colhe todas as consequências do bem e as difíceis. Não vou nem falar do mal, as difíceis que a arte deu pra gente. Mas a gente segue porque a gente ama o que a gente faz, tá ligado?
Porque isso é um pedaço da gente. E isso somos nós. Tá ligado? Não é por ego. Se fosse por ego a gente já tinha parado. Tá ligado? Se fosse por dinheiro também a gente já tinha parado. Tá ligado? Eu tô sendo bem verdadeiro aqui, tá ligado? E esse é o minha ideia final. Vou passar aqui para eles fazerem a ideia final deles e a gente finaliza, beleza? Esse projeto aqui é o último estágio da Lei Paulo Gustavo do projeto Portais do ano passado. Então valeu, galera. Quero agradecer todo mundo, agradecer Flavinho, Hyper, Nat. E dizer que, velho, todo artista tem que ser teimoso mesmo. E não teimoso com os outros, teimoso com os obstáculos que vier. E tentar pesquisar o máximo, velho. E ter fome, assim, do que você tá fazendo, velho. Quando você tem fome do que faz, velho, você nunca vai estar de barriga cheia. Você vai querer consumir mais, velho. E produzir. E é isso, agradecer a todo mundo aí que participou da live. Espero que tenha rolado uma exibição legal aí. Que assim, foi sem script e foi bem freestyle total, rua, né, velho? E um abraço, um cheiro aí pra todo mundo, velho. E produzam aí que a arte salva. É isso, agradecer a Nath, o Soneca, o Guga. E é isso, galera, não desiste, não é difícil. Mas mete marcha que ouve o que vem de dentro, não ouve muito o que vem de fora, não. Então valeu, galera. Obrigado aí por ter participado. E você que for ver depois, Tirar uma foto aí, espero que agregue tudo aí. Valeu. Tamo junto. Fábio, Graf, Efeito Total, são além da arte. Massa. Salve, mano, Grafs. Da hora, Kainan. Ele que me apresentou o Jambu. Kainan falou, vocês são inspiração, mas com respeito. Valeu, Kainan. Olha, Ganja. O arte, salve rádio, toda aqui, vocês estão sensacional. Finalizou? E aí, galera, valeu, tamo junto.